quero te bendizer, ó Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Espírito Santo, eu preciso da tua graça nessa hora, Senhor. Eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nada de mim mesmo, Senhor. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor, para falar conosco, para falar em nossos corações. É o Senhor quem tem a palavra para essa manhã. Esse povo está aqui por tua causa, Senhor, não foi por minha causa. Esta igreja está reunida aqui porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, não fui eu. E nós cantamos agora que o Senhor está aqui, e a tua palavra diz que onde o Senhor está, há abundância de alegria. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, levanta o espírito desta igreja. Que nós possamos, Senhor, estar em tua presença, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Fala conosco, fala no íntimo, fala com cada coração aqui, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Quinta-feira nós, no término do nosso curso, ou do nosso simpósio de autoridade espiritual, eu falei um pouquinho sobre Jacó. Nós terminamos o simpósio de autoridade espiritual e vamos dar continuidade no curso de formação de líderes e obreiros e mais precisamente sobre os nossos objetivos que foram traçados aqui anteriormente. E nós, de quinta-feira para cá, de quando Deus começou a falar comigo nessa palavra, ela não saiu mais da minha cabeça. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis 32. No versículo 22. Até o 31. Se você veio aqui porque o Senhor está aqui, porque o Senhor vai falar contigo, abra o seu coração. Aleluia. Aleluia. Diz assim no versículo 22, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás, ou não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Só até aí. Glória a Deus. Eu quero ser bem didático hoje. Eu quero ser bem simples e claro. Talvez nós vamos tocar no mesmo assunto algumas vezes, mas eu quero que você entenda o que Deus quer falar com você e comigo. A experiência de Jacó no Val de Jaboque é um dos relatos mais extraordinários que nós temos na Bíblia e um dos relatos mais fortes e profundos de um encontro face a face com Deus. É um encontro que marca uma transformação permanente e radical na vida de um homem. A história de Jacó é uma história de fuga que se transformou num encontro. E num encontro não só consigo mesmo, mas num encontro com o próprio Deus. Ontem à noite, quando eu li essa palavra e relia, e eu fui escrevendo,
Quando eu vi, eu já tinha escrevido quase que uma Bíblia, né? Aí eu voltei atrás e comecei a pegar só o que precisava pegar, porque são tantas coisas que Deus fala conosco nessa palavra. Deus vai ao encontro de Jacó no Val de Jaboque. Jacó fugira, Jacó tinha saído para longe, para que neste encontro, Deus e ele, Jacó, pudessem ter algumas coisas acertadas. O fato comum de todo ser humano é que o ser humano está sempre em fuga. Nós estamos sempre em fuga. Estamos sempre fugindo de alguma coisa ou para algum lugar, estamos sempre fugindo de algum fato da vida, estamos sempre fugindo de alguma realidade, de alguma verdade que só você e Deus conhecem. Alguns de nós, ou talvez todos de nós, se lembrássemos de algumas coisas pelas quais nós passamos, talvez seria aquele momento que você quisesse cavar um buraco que sumisse para sempre. Quantos de nós aqui nunca, eu já falei isso aqui, nunca pensou em sair andando, sem destino, para sempre, esquecer da vida? Geralmente o ser humano, ele pensa em encontro com Deus quando ele pensa na morte, quando ele pensa que vai morrer, quando sente a presença da morte. Por alguma razão, é interessante que essa travessia para a morte é inegociável, ela vai acontecer um dia, mas Deus quer que você pense nele agora. Deus quer que você pense nesse encontro com ele agora. E é interessante que existe um lugar, que existe um momento na nossa vida que todos nós vamos encontrar Deus. Ou todos nós vamos ter que ficar face a face com Deus. É nesse momento que Deus nos dá a oportunidade para avaliar as nossas vidas, a nós mesmos, o nosso caráter e a nossa relação com Ele. Neste lugar, neste momento, nós devemos ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e descobrir quem somos de verdade. Então eu quero começar nessa manhã perguntando: quem é você de verdade? Quem sou eu de verdade? Quem somos nós na presença de Deus? Vamos, como eu disse, ser bem didático. Eu quero definir aqui o Val de Jaboque para nós. O Val de Jaboque é lugar de tratamento de caráter. O Val de Jaboque é lugar de ficar a sós com Deus. É lugar de confronto, é lugar de submissão. É lugar de se render à vontade de Deus. É lugar de receber o selo, a marca da promessa para um novo caminhar com Cristo e com Deus. O Val de Jaboque é um lugar de luta pessoal. Eu já falei aqui, às vezes nós entramos em situações na vida que ninguém pode nos ajudar. É Deus tratando conosco. Você liga para o irmão não está. Você liga para a irmã não pode. Você entra em desespero, talvez. Você liga para o seu pastor e o pastor não te atende. E você chora, se entristece. Deus me abandonou. Não. Deus é o único que não te abandona. Ele é aquele que está ali. Talvez esse seja o seu momento. Talvez esse seja o seu Val de Jaboque. É você e Deus, lugar onde Deus transforma a maldição em bênção. Lugar onde Deus transforma Jaboque em Peniel. Lugar onde você vê Deus face a face. É lugar onde você tem a sua alma salva de uma vez por todas. É lugar onde Deus muda a sua vida e troca o seu nome. Eu não sei se você está entendendo isso essa manhã, mas existe um mover do Espírito Santo aqui, e Ele está falando comigo, aleluia. Aleluia, aleluia. Jaboque, significado dele pode ser muito simples para nós, ou pode não ter nenhum significado para nós, mas após essa passagem, ele deve se tornar o lugar mais importante da sua vida. Jaboque é o lugar onde Deus encontra com Jacó.
É onde Jacó faz a sua rendição total a Deus. É o lugar onde ele recebeu um novo caráter, um novo nome, o nome de Israel. É onde ele deitou ou colocou abaixo o seu eu, que era o seu ídolo. Ele colocou abaixo ele mesmo, se prostrou, jogou por terra o seu ego, e ali ele teve a sua maior vitória. Jaboque é lugar de travessia, é mudar de lugar, é mudar de ponto. Também representa luta, representa se esvaziar, representa transbordar. Existem verdades reveladas aqui em Jaboque. Não pode haver vitória gloriosa sobre o ego e o pecado enquanto você não for a Jaboque. Chega uma hora nas nossas vidas em que nós precisamos resolver as nossas vidas e algumas coisas importantes das nossas vidas com Deus. Temos de enfrentar a nós mesmos, temos que desvaziar-nos de nós mesmos e temos que colocar as nossas ambições, o nosso querer, tudo isso de lado. Jacó, nós conhecemos a história dele. O nome de Jacó significa literalmente aquele que agarra no calcanhar. E depois veio uma outra definição que seria o suplantador, o enganador, que ele suplantou a bênção da primogenitura do seu irmão. Suplantar significa derrubar, passar a perna, prostrar, colocar alguém prostrado. Nós conhecemos muito bem a história, eu não vou repetir a história aqui. Mas vamos lá. Vamos ver um pouquinho da biografia de Jacó. Vamos ver um pouquinho do que aconteceu com Jacó para a gente entender Jaboque. No capítulo 32, no versículo 1, se você observar, quando Jacó voltava para a sua terra natal, ele tinha que atravessar o território de Esaú. Ele não pensava muito bem como enfrentar ou como evitar esse negócio. Então, ele precisava tomar a rota comum, o caminho comum dele. Ele não se desviaria e ele iria pelo caminho correto. Jacó fez os planos de acordo com os seus limites e confiou naquilo que ele tinha planejado. Ele continuava a confiar na sua astúcia. Ele inteligentemente traçou um plano, porque ele era inteligente. E ele falou, eu vou dar uns presentes para o meu irmão, vou agradar ele e vai dar tudo certo. Ele queria ficar livre de qualquer surpresa desagradável. Ele era um cara que pensava lá na frente. Em Gênesis 32:1, você vai ver que anjos vêm ao encontro de Jacó. Gênesis 32:1, anjos vêm ao encontro de Jacó. Jacó estava caminhando na sua viagem, e aí alguns anjos de Deus foram se encontrar com ele. Jacó deve ter se sentido privilegiado. Eram mensageiros de Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, olha, eu estou contigo, os meus anjos estão contigo. Fique em paz. Depois, nos versículos 2, quando Deus mostra o seu exército para deixá-lo crente, que estava protegido, nós vamos ver que Jacó caminhava confiante. Se você voltar um pouquinho lá atrás na história dele, que eu não quero entrar muito, mas a gente tem que falar, nós vamos ver lá em Betel, no lugar chamado Luz, que Deus apareceu para Jacó quando ele estava fugindo de Esaú a primeira vez. Deus aparece a Jacó e no caminho Deus prometeu, eis que estou contigo. Te guardarei por onde quer que fores, Gênesis 28:15, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo de que te hei referido. Deus lembra da sua promessa a Jacó, mas Jacó sempre se esquecia. Parece a gente, né? Deus fez promessa, Deus falou coisas, prometeu coisas para você, mas a gente sempre esquece. Então veja aqui que interessante, irmãos. Jacó vai, casa com Lia, casa com Raquel por amor a Lia, cuidou das ovelhas de Labão, se tornou ocupado com a sua própria vida e esqueceu da promessa de Deus. Deus sempre esteve com Jacó, protegeu, conduziu,
até nos dias mais difíceis. No capítulo 31 de Gênesis, nós vamos ver que quando Jacó sai da casa de Labão, Labão perseguiu Jacó, e Deus se apresenta para Labão num sonho e fala para ele não fazer nada contra Jacó. Apesar da consistente proteção, da consistente condução de Deus na vida de Jacó, as situações visíveis pareciam maiores do que as invisíveis. Eu quero parar aqui um pouquinho para falar alguma coisa com você sobre isso. Jacó sai da sua casa, foge para a terra da sua mãe, terra dos seus parentes lá. No meio do caminho ele chega num lugar, põe uma pedra, deita, dorme, Deus aparece para ele. E eu não vou ter tempo para falar tudo que eu tenho para falar, mas então eu vou resumir aqui para você. Deus se apresenta para ele, ele vê uma escada que sobe e desce do céu, anjos subindo e descendo. Ele acorda de um susto, talvez impressionado com aquela visão, e fala: este não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Ele entende que Deus estava ali, ele coloca o nome daquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. E aí, naquele dia, Jacó faz um acordo com Deus. E se eu fosse falar dessa mensagem hoje para você, se eu fosse intitular essa mensagem hoje, eu diria, talvez os 2 acordos, ou os 2 contratos, ou as 2 alianças. Porque nessa primeira aliança que Jacó faz com Deus, é muito interessante. Se você pegar a Bíblia lá no Gênesis 28, você vai ver Jacó falando assim: olha, se o Senhor for comigo, e se o Senhor me abençoar, e se o Senhor cumprir os seus desígnios na minha vida, e se o Senhor fizer, e se o Senhor me der, e se o Senhor... então eu te darei dízimo de tudo que eu ganhar. Foi a palavra de Jacó. De tudo que entrar eu te dou o dízimo. Esse é o acordo que eu e você fazemos com Deus. Essa é a palavra que geralmente nós fazemos com Deus. Senhor, olha, eu vou te servir. Senhor, mas eu vou te servir, mas o Senhor vai me abençoar aqui, e nós colocamos os nossos termos para Deus. Nós fazemos o nosso contrato e pedimos que Deus assine. Nós colocamos as nossas visões, a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso futuro, o nosso ganho, a nossa vida por completo no contrato e fala: Deus, assina aqui, que se o Senhor assinar eu te dou o dízimo de tudo. E nós fazemos as trocas com Deus. E assim Jacó viveu. Ele foi, gostou de Raquel, amou Raquel, a Bíblia diz. E por causa de Raquel, ele casa com Lia, depois casa com Raquel, 14 anos servindo, e Deus sempre abençoando. Deus falou assim: eu vou cumprir minha parte do contrato. Não é assim com a gente? Deus está sempre cumprindo a parte dele no contrato, e a gente parece que esquece, né? Deus é fiel, irmão. Deus não falha. A gente gosta desse negócio. Deus é fiel. Deus é fiel. E a gente vive assim, falando que Deus é fiel, e Ele é fiel. Aleluia. E a gente? E a gente? E aí a gente, nesse contrato que nós fazemos, nós damos para Deus assinar, e Deus deixa a gente ir. Só que um dia nós vamos ter que encontrar Deus. Um dia nós vamos ficar face a face com Deus. E Jacó vai lá, vai embora. Vamos ver aqui como foi esse negócio aqui de Jacó com Deus. Como eu disse, nós vamos bater no mesmo lugar em várias ocasiões aqui. Vamos voltar lá para o deserto. Jacó voltando para casa. Após Jacó, nós lemos aqui no capítulo 32, Jacó atravessa suas mulheres, atravessa seus filhos, e ele volta. Ele envia na frente presentes ao seu irmão. Ele fica sozinho, e na solidão da noite, misteriosamente, a Bíblia não apresenta como, ele começa a lutar com o homem. Essa palavra
me veio muito forte no coração, porque quarta-feira à noite uma das nossas irmãs colocou uma música num grupo. E muito linda essa música. Muito linda. Um anjo preso a Jacó, que a sua bênção... Da Cassiane. É bonita demais essa música. E é uma música que fala de um evangelho que tem sido pregado nos últimos 20 ou 30 anos. Eu não estou aqui de maneira nenhuma criticando a cantora Cassiane. A música é linda, é ungida. Mas faz parte de uma parte do evangelho. É a parte do evangelho que você vai receber a sua bênção. Que se você persistir, Deus vai te abençoar. E nós entramos e aprendemos dessa forma. E Deus tem bênçãos para o seu povo. E Deus tem bênçãos para a sua igreja. Mas Jacó estava vindo protegido por Deus, com as bênçãos materiais de Deus. Mas alguma coisa nele faltava. Quando a Bíblia apresenta que ele lutou a noite inteira com um homem, Gênesis 32, 22 a 24, e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Para aí um pouquinho. É interessante notar que Jacó passa tudo que possuía, tudo que tinha, tudo que era dele, que nascera dele, ele passou. Sabe o que significa, irmãos? Que muitas vezes o seu problema, a sua luta com Deus, o seu momento com Deus, não entra esposo, não entra esposa, não entra filho, não entra bens, não entra conta bancária, não entra trabalho, não entra nada. É você e Deus. E quando você está sozinho com Deus, é quando você vai ter um encontro com Ele. Jacó entendeu que o val do Jaboque era a oportunidade da sua vida. Como que você interpreta o val de Jaboque na sua vida hoje? O que é que está acontecendo? É curioso e significante observar que só no momento em que ele estava sozinho é que o varão apareceu. Os anjos já tinham vindo, já tinham passado, mas ele teve que ficar sozinho para ter um encontro com Deus, porque anjos vieram, mas esse anjo era especial. A Bíblia usa o anjo do Senhor, com letra maiúscula, dizendo sobre uma teofania, ou mais popularmente conhecido como cristofania, uma das aparições de Cristo antes de se fazer carne. Cristo apareceu algumas vezes no Antigo Testamento e essa é uma das vezes que Jesus aparece, antes de ser filho de Maria. Então, veja que esse anjo de Deus, ele vem e ele fala diretamente com Jacó e começa ali aquela luta. Vamos ver mais uma vez aqui o texto de Gênesis. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só e ali lutou com ele um varão até a aurora subir. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Nós já lemos aqui, o varão fala, Jacó, deixa-me ir, não falou pelo nome, deixa-me ir. Não, eu não te deixo ir. Deixa eu voltar um pouquinho no contexto da história. Jacó estava com medo demais, irmãos. Ele tinha a bênção de Deus, mas ele sabia que o irmão dele vinha. Alguém tinha avisado Jacó. Nós encontramos seu irmão. Ah, encontrou? Encontramos. Ele está vindo aí, tá. Feliz da vida? Não. Tem 400 homens com ele. Ah, irmão. Todas as promessas de Deus caíram por terra aí. O crente começa a clamar. É que nem quando você pega turbulência no avião, né? Você esquece de tudo que Deus prometeu. Mas Jesus vai me matar hoje mesmo. E começa a clamar, clamar, clamar.
E é incrível como isso é sério, porque Jacó temeu de tal forma que ele se desvaziou por completo. As 2 mulheres, os 11 filhos, tudo. Ele falou, vai. Meu negócio é eu e Deus aqui agora, porque eu comecei sozinho lá atrás, eu vou ter que resolver esse negócio sozinho aqui. Aí, ele se desfaz de tudo aquilo que ele tinha, e ele fica a noite inteira lutando com aquele varão. Jacó está com medo. Quando ele está orando lá, eu imagino que ele está no Val de Jaboque, ele começa a orar. Deus fala comigo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, meu pai, fala comigo, Deus, eu preciso ouvir sua voz. Aparece um homem. A Bíblia fala que ele lutou com um varão a noite toda. Provavelmente, Jacó pensava que aquele homem fosse um dos homens de confiança de Esaú. Porque, irmão, eu falei aqui quinta-feira, ninguém é doido de lutar com anjo. Se o sujeito aparece anjo, o que Jacó faria? Ninguém vai agarrar num anjo e falar não. Jacó, naquela época, existia a palavra de homem. Jacó, entendendo que aquele varão era um homem mandado por Esaú, ele agarrou no homem e falou assim, eu vou convencer esse cara a falar, me prometer que eu não vou morrer. Vocês lembram dos 2 espias lá em Jericó? Eles foram para a casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe falou assim, olha, eu não entrego vocês, mas vocês precisam fazer um negócio por mim. O quê? Promete que eu não vou morrer, eu e minha família. E eles prometeram. Eles tinham autoridade para prometer? Eles eram simples espiões. Mas na palavra deles ficou. E eles chegaram, a primeira coisa que falaram com Josué, falaram, Josué, nós conseguimos, está tudo certo, mas tem um negócio. O que foi? Essa mulher e tudo que tiver dentro da casa dela não pode morrer. Por quê? Porque nós empenhamos a nossa palavra. Então era nisso que Jacó estava agarrado. Se esse cara aqui prometer que eu não vou morrer, eu não vou morrer. Ele vai lá no meu irmão e fala assim, ó, você se acerta com o seu irmão de outro jeito, mas eu dei a minha palavra que ele não ia morrer. Foi isso que passou na cabeça de Jacó, provavelmente. Eu não estava lá, eu não sei. Mas provavelmente, eu só estou dizendo isso para os irmãos, porque os irmãos falam, mas pastor, não está na Bíblia. Mas nós estamos falando de um contexto histórico. Provavelmente foi isso. E aí Jacó gruda com o cara lá. Esse aí é do exército do meu irmão, agarrou ele e começou, você precisa me abençoar. Você precisa prometer que eu não vou morrer. Eu preciso dessa bênção. Não, e vai e briga. A Bíblia diz que ele lutou a noite inteira com o homem. Irmãos, quem aqui já assistiu o UFC? MMA. É interessante. Os caras tem uns que são uns gigantão, assim, fortão, os caras. Primeiro round, 5 minutos. O cara já senta naquele banquinho que tá assim, só água descendo. E joga água, e põe gelo, e isso e aquilo. Nos próximos 5 minutos, tem que decidir a luta, porque senão, eu já assisti lutas de gigantes. Nos últimos 5 minutos, tá quase que um caindo para um lado e um para o outro. Você fala, mas esse cara desse tamanho não consegue dar um soco, não consegue. E Jacó não, Jacó lutou a noite inteira com o anjo do Senhor, com o próprio Deus. Pense numa garra, pense numa disposição, pense num homem que falou assim, eu não saio daqui sem a minha bênção, custe o que custar. Sabe qual que é o problema da igreja, de nós crentes? Nós desistimos fácil. Nós não oramos. E quando nós oramos, nós estamos tão distraídos com outras coisas. É o pim do telefone, é o barulho da televisão, porque nós não deixamos tudo e vamos para o Val de Jaboque. A nossa oração sempre tem alguma coisa em volta. Sempre tem alguma coisa perto. Um dia desses alguém me ligou, um pastor me ligou de uma outra cidade aí, e ele insistiu, ligou de novo. Depois ele ligou para mim, eu atendi, ele falou, rapaz, você não pega mais telefone de pobre, não? Eu falei, não, é que eu estava falando com alguém muito mais importante que você. E ele falou, mas quem? Eu falei, Deus, eu estava orando, rapaz, não vou te atender enquanto eu estou orando, não. Mas isso foi só um detalhe.
Quantos de nós não para, oração atende, não responde mensagem? Durante a mensagem na igreja, alguém pode estar colocando, alguém está fazendo alguma coisa. Estamos distraídos com tantas coisas. Deus quer você e eu no Val de Jaboque sozinhos com Ele. O negócio de Deus é cara a cara. Não é eu, você e mais meia dúzia. Não é eu e você e o Facebook. Não é eu e você, ou eu e Deus e o Twitter. Sei lá o que mais que existe. Mas Deus quer você e Ele no Val de Jaboque. Persistência. Sozinho, entrar sozinho com Ele. Persistir com Ele. Entrar na presença dEle e persistir com Ele. Jacó não desistiu. Jacó foi e orou, e orou, e orou, e a luta durou a noite inteira. Aí a gente aprendeu isso na igreja. E me perdoem, irmãos, eu não estou aqui criticando ninguém e nem dizendo, eu só estou dizendo que às vezes nós ouvimos um evangelho manco. Eu aprendi um evangelho manco. E eu tive que ir aprendendo a realidade da vida. Não existe luta com Deus que você saia intacto. Não existe luta com Deus que você saia intacto. Pega quem está no vale e pergunta se crente passa por tribulação. Pega quem está passando. Vai lá na casa da Lívia, visita a Lívia. Senta 2 minutos com o pastor Ron e com a irmã Bernice, que vai passar por uma cirurgia de câncer terça-feira, e vê se crente fiel passa por tribulação. Nós aprendemos que Deus tem que nos curar. Nós aprendemos que Deus tem que fazer, porque eu não aceito se Ele não fizer. Vez por outra eu converso com a minha esposa, e a gente tem uma visão um pouco mais apurada em algumas coisas por causa das situações. Mas ontem a gente vinha falando, e ela falou assim, onde estão os deficientes de dentro da igreja? Cadê os deficientes dentro da igreja? Você vê cadeirante aqui, você vê pessoa surda, muda, cego, com o braço encolhido. Não, porque eles não são aceitos na igreja. Porque na igreja ninguém olha para a alma deles. Na igreja se olha para as pernas do cadeirante. Deus tem que curar. O cadeirante ele não pode servir a Deus aqui na cadeira de roda, ele tem que levantar e andar, porque Jesus fez andar. Ué. O cego tem que enxergar, então você não vê cego nas igrejas, porque eles não são aceitos nas igrejas. Porque eles são um par de olho. Eu falo de vez em quando, eu falo isso para a igreja. Eles não são pessoas que precisam da graça de Deus, precisam da salvação. Eles só são alguém que a igreja tem que ir. E todas as vezes que tem um deficiente na igreja, alguém com problema na igreja, e o pastor chama para oração, se aquela pessoa não levanta para vir, mas o que é? Ela tem que ser curada. Por que ela... Isso é tudo que você tinha que estar querendo, a sua bênção. Mas quem te disse que a bênção de uma pessoa é aquilo que você está vendo nela? Quem te falou que a bênção do A é a bênção que é do B? Deus, irmãos, Ele tem um propósito na vida de cada pessoa. E o nosso maior erro é pensar e ter aprendido que Deus tem que fazer. Nesse caso aqui, a Bíblia nos mostra que com a persistência, Deus age. Deus age. E aí os crentes cantam o anjo preso a Jacó. Eu vou receber minha bênção, eu não saio daqui sem minha bênção. E é muito bom que a gente cante isso, é muito bom que a gente saiba disso. Mas nessa luta, você vai sair ferido. Nessa luta você sai com uma marca. Nessa luta você sai sempre com uma marca, porque é Deus. Jacó, ele recebeu o toque divino. Eu falei aqui quinta-feira que o autor daquela música Zaqueu, né, que todo mundo cantou, ficou na boca do mundo inteiro. Como Zaqueu, quero subir
o mais alto que eu puder. E aquilo virou uma febre no Brasil. E eu deixei de cantar aquela música na igreja, porque até nas rodas de samba cantava. Eu falei, isso virou bagunça. E depois eu ouvi o testemunho daquele rapaz. E ele falou, quando eu compus essa música, eu não sabia o que é que eu estava escrevendo para Deus, mas essa música serviu para mim. Ele canta, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Sara as minhas feridas. E é muito bom ter as feridas saradas, é bom que Deus esteja na sua casa, é bom que Deus esteja na sua vida, mas quando Deus mexe com a nossa estrutura, a gente não entende e fala que é o Satanás que está se levantando. Ah, pastor, o diabo se levantou. E é Deus mexendo na sua estrutura. É Deus mexendo na minha estrutura, na sua vida, na minha vida. Quando o anjo do Senhor fala para Jacó, me deixa aí porque a alva já está subindo. E Jacó falou assim para ele, não, eu não te deixo se não me abençoares. Ele falou assim, como que é seu nome? Ele falou, Jacó. Ele disse, então você não vai se chamar mais Jacó. Você vai se chamar Israel, porque lutaste com o homem e com Deus e prevaleceste. Esse prevalecer não é que Jacó venceu a guerra contra Deus. O anjo do Senhor não queria tocar em Jacó. O anjo do Senhor não queria. Se ele tocasse em Jacó para tocar, irmãos, ele matava Jacó. Ele tocou só na estrutura. Eu falei aqui quinta-feira, a juntura da coxa é o colo do fêmur. Você tem a bacia, isso aqui que dá sustentação para suas pernas, para o seu corpo. E aqui na bacia, você tem os dois colos do fêmur, onde o fêmur se encaixa. Se alguém já fez aula de anatomia, sabe do que eu estou falando. Então, o colo do fêmur é onde o fêmur se encaixa, é a juntura da coxa, é onde o osso entra aqui. E tocou ali, só quem deslocou isso sabe como é gostoso. É uma cosquinha assim, maravilhosa. E Deus tocou ali. Deus tocou ali e Jacó desabou. Jacó desaba naquela hora, porque Deus mexeu com a estrutura dele. E eu imagino Jacó sem forças. E eu acho que o toque, eu não sei se Deus colocou o dedo ou a ponta da espada, porque secou o nervo. Se você ler o versículo 31, vai falar que os judeus não comem aquela parte do nervo encolhido até hoje, e não comem mesmo. Veja que nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos ser tocados nas nossas estruturas. Estrutura fala de fundação. Sabe por que Deus toca na estrutura? Porque a minha estrutura talvez possa ser o meu trabalho. A minha estrutura talvez possa ser a minha família. A minha estrutura talvez possa ser a minha igreja, o meu pastor que eu idolatro, e não Deus. E Deus está querendo fazer dele a sua estrutura hoje. Aleluia. Deus não tem problema com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua igreja. Ele não tem problema nenhum, desde que aquilo não seja o principal na sua vida. Porque você fala assim, não, eu faço de tudo pela minha família, eu faço de tudo pelo meu esposo, de tudo pela minha esposa, eu dou a vida. Mas e para Deus? Para Deus, o que você tem feito para Ele? Porque até agora, Jacó só pensara na Raquel, na Lia, nos 11 filhos, nos cordeiros, nos cabritos, nos cavalos, nos camelos, nas muitas prata, no muito ouro que ele tinha, mas ele tinha esquecido que ele tinha feito uma promessa e um acordo com Deus lá atrás. Nós entregamos a nossa vida para Deus. Dizemos para Ele que nós vamos ser fiéis a Ele. Dizemos para Ele que vamos segui-lo, que Ele vai ser o nosso Senhor. E daqui a pouco nós vemos que o dinheiro se tornou nosso Senhor.
Daqui a pouco nós vemos que o nosso trabalho se tornou nosso Senhor. Daqui a pouco a minha esposa se tornou a minha senhora. O meu esposo se tornou o meu Senhor. E tantas outras coisas. E deixamos de servir a Deus e fazer as coisas para Deus, porque tem outras coisas muito mais importantes para fazer. O Senhor nos leva ao Val de Jaboque, porque Ele quer tratar justamente conosco nesse sentido. Ele quer tratar conosco nessa condição, nessa situação em que nós fazemos tudo aquilo que nós podemos fazer senhores da nossa vida. Aí hoje o Senhor está te convidando para você passar a sua esposa, para você passar o seu esposo, para você passar os seus filhos, para você passar os seus bens, para você passar o seu dinheiro, os seus rebanhos, para você passar o seu orgulho e descer lá no Val de Jaboque. Deus está convidando você para descer lá no Val de Jaboque. E lá no Val de Jaboque Ele quer tratar contigo. No Val de Jaboque Ele quer conversar com você mais face a face. O vale do encontro, o vale da mudança. Ele quer que você mude o nome desse vale hoje e chame de Peniel, porque eu vi o Senhor face a face. O Senhor não quer ter um encontro com você uma vez por semana. O Senhor não quer ter um encontro com você uma vez por ano, uma vez por mês. Não, o Senhor quer caminhar contigo e que tudo aquilo que você fez, falou que ia fazer e tudo aquilo que Ele prometeu seja vivo na sua vida. Porque muitas vezes nós simplesmente esquecemos o que fazemos. A nossa vida é muito ocupada. O ministério exige demais. A família exige demais. São tantas coisas que exigem muito de nós. E nós esquecemos quem nos dá a vida, e quem nos dá a força, e quem morreu por nós na cruz do Calvário. O Senhor está chamando você para o Val de Jaboque hoje. Jacó recebeu o toque divino. Deus não queria tocar em Jacó para matá-lo. E sabia que Jacó não ia deixá-lo. Então o Senhor toca Jacó. Nesse toque, muitos se ferem. Muitos se ferem. Nesse toque, o Senhor deixa uma marca em nós. A Bíblia diz que Jacó veio de manhã, voltando do val, ele veio mancando. Veio arrastando uma perna. Era a prova do toque de Deus. A teoria de que crente não passa por tribulação, a teologia de que crente não sofre, de que crente não carrega marcas, não é bíblica. Crente sofre. Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas. Alguns de nós traz na mente, traz no coração, cicatrizes na alma. Mas você precisa saber que o Senhor é contigo e que você é um abençoado. Aleluia. E que quando você luta com Deus, Ele te abençoa. Jacó recebeu o toque divino da mudança. Nessa mudança ele recebeu transformações importantes. Transformação física. Deus tocou o corpo de Jacó. Ficou manco. Pastor, mas que história que é essa? Que Deus toca, em vez de sarar, Ele estraga. Tem hora que Deus age de formas misteriosas, irmãos. Alguns Ele levanta, outros Ele coloca no lugar para o cara saber que não é Ele. Paulo falou assim: olha, eu tenho um problema, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Paulo foi violento. E eu já orei 3 vezes a Deus, pedindo para Deus dar um jeito nesse negócio. Irmãos, não era o pastor Naline orando, não, era o apóstolo Paulo. Você entende isso aqui? Paulo orou 3 vezes para Deus. E aí vem Jesus para ele e fala assim: Paulo, fala, Senhor, veio a resposta, né? Glória a Deus, agora que o Senhor vai me curar. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você tem algum problema que você lembra de Deus, infelizmente. E ele disse isso
para que Paulo não se gloriasse, para que Paulo não achasse que era lá grande coisa, porque Paulo fala assim, olha, por causa das muitas revelações que eu tenho recebido, eu recebi também junto um espinho na carne. Eu não vou nem entrar nisso aqui, irmãos, que senão todo mundo desiste aqui de fazer qualquer coisa para Deus. A obra de Deus é complicada. A obra de Deus não é só rindo, não. Jacó recebeu o toque divino na moral. Deus tocou o caráter de Jacó. O Senhor mudou o coração dele, a identidade dele. Mudou o seu procedimento completamente, porque antes Jacó só pensava naquilo que ele tinha e o que ele tinha conquistado. Agora Deus tinha dado para ele um novo nome. Deus tratou espiritualmente com ele. Nesse toque, o seu novo viver confirmou-se ao ser-lhe mudado o nome. Jacó passou a ser outro servo de Deus depois desse toque. Já não era mais Jacó, agora era Israel. Quantos de nós estamos precisando de um novo nome? Que é aquele ali? Quando falavam de Jacó, irmãos, Jacó não é o filho do Isaac? Aquele um lá que até fugiu do irmão, foi tanta atrapalhada na casa do pai. E se juntou com a mãe lá, enganou o pai, engabelou o pai. Fez uma palhaçada, rapaz, colocou um negócio de roupa, de couro de cordeiro, a roupa do irmão, tudo para enganar o pai. Que lá não presta, não. Que Jacó, o cara que estão falando que ele deu um chapéu no sogro dele. Estão falando. Então o nome de Jacó não era lá essas coisas. Aí Deus vem e fala assim, não, você não vai se chamar mais Jacó. Essa história vai ficar para trás. O seu nome agora será Israel. E Israel é quem luta com Deus e como príncipe prevalece. Nós precisamos receber esse toque espiritual nas nossas vidas para que ela seja mudada. Apesar dessa mensagem ter sido didática para você aprender, eu quero que você saiba que existe um valor intrínseco muito grande nela, porque é bom que nós apliquemos os princípios bíblicos dessa mensagem na nossa vida. Qual que é o seu val de Jaboque? Qual é o lugar que Deus está te levando para que você tenha um encontro com Ele? Qual é a sua posição diante de Deus quando você entra num problema insolúvel para você mesmo? Muitos dos nossos problemas, irmãos, nós não conseguimos resolver. E deixa eu falar uma coisa para você, eu quero voltar para você saber disso. Se Deus está colocando você sozinho num problema, entenda isso. Entenda isso. Porque os seus irmãos, muitas vezes, o máximo que vão conseguir fazer por você é orar. Irmãos, eu tenho conversado com pessoas de diversos lugares, diversos problemas. Eu tenho atendido pessoas por telefone o tempo todo, conversado com pessoas. São tantas coisas. E nós também passamos por problemas. E às vezes eu vejo problemas de pessoas que não têm solução aparente. E nós estamos como Jacó, falando, não vai dar. Como que eu vou mudar a cabeça do meu irmão? Como que eu vou mudar a cabeça do fulano, da ciclana? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Isso está tudo enrolado. Mas Deus não quer mudar o coração dele, dela. Deus quer mudar você. E às vezes, para que Deus trabalhe lá, Ele tem que trabalhar em você primeiro. Entenda isso. O Senhor quer trabalhar em você. O Senhor te leva sozinho para um lugar, para que Ele possa transformar você, para que Ele possa trabalhar em você, e então você terá a vitória. O melhor lugar para estar é na presença de Deus. O val de Jaboque é decisivo na sua vida, é o lugar de luta com Deus, mas é lugar de transformação para sempre. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te honrar. Eu quero te exaltar, ó Deus. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença. Tu és grande, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do seu povo. E eu sei, Senhor, que muitos de nós estamos passando por problemas, por situações que nós não podemos resolver. E nós precisamos de um encontro único contigo. Um encontro que vai transformar tudo. Um encontro que vai mudar tudo, Senhor, tudo na nossa vida. Um encontro, ó Deus,
que vai fazer as nossas vidas serem transformadas, o nosso nome ser mudado, Senhor. Ó Pai, trabalhe em nós, trabalhe no nosso ser, na nossa alma. Tira, Senhor, tudo aquilo de nós que nós não precisamos, ó Deus, carregar, ou que atrapalha, meu Deus, a nossa comunhão contigo. Leva-nos ao Val de Jaboque sozinhos, ó Deus. Sozinhos. Eu tenho orado já, Senhor, e tenho pedido ao Espírito Santo que entre na minha vida e tire tudo aquilo que não te agrada, mesmo que seja bom para mim, mesmo que me agrade, mas se não te agrada, Senhor, eu não quero. Transforma a minha vida, Senhor, transforme a vida dessa igreja. Nós não poderemos impactar essa cidade se nós não formos mudados primeiro. Nós não poderemos ter uma nação voltada aos teus pés se a tua igreja não for transformada primeiro, Senhor. Pai, no nome de Jesus, visita a intimidade de cada um. E que essa palavra seja uma palavra, sim, de conscientização, mas muito mais do que isso, que ela nos faça agir e tomar uma atitude diante de Ti. Pai, abençoe aqueles nossos irmãos que estão viajando, aqueles que não puderam estar aqui. Aqueles, Senhor, que de alguma forma estão feridos, ó Deus, que estão escondidos. Visita o Senhor e faz, Senhor, com que eles tenham um encontro contigo e entendam, ó Deus, a importância de estar em Tua presença. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça. E oramos, Senhor, pedindo uma semana abençoada em Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam? Amém. Amém.